Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia, que hoje é de Lucas capítulo 14, versículos do 25 ao 33. Estamos no 23º domingo do tempo comum e Jesus vem nos ensinar e nos convidar a compreender aquilo que existe de maior em nossa vida para podermos ter coragem e força de abandonar, de deixar, de renunciar aquelas coisas que, ainda que sejam muito importantes para as nossas vidas, não são comparadas ao grande valor do reino do céu e da salvação. Por isso que Jesus, quando estava falando com aquele grande número de pessoas, com aquela multidão que o acompanhava, começava a ensinar-lhes dizendo que era necessário desapegar-se para poder segui-lo. Se alguém vem a mim e não se desapega, não se desapega do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus irmãos, das suas irmãs e até da sua própria vida, dizia Jesus. Se não se desapega de tudo isso que pode parecer o que existe de mais importante, não pode ser o meu discípulo. E quando nós ouvimos uma palavra dessa, que nos parece bastante dura, nós precisamos também compreender que Jesus não estava falando para esquecer as pessoas, deixar de amá-las, abandoná-las, rejeitá-las ou qualquer coisa desse tipo, mas que quando Jesus fala sobre isso, ele quer dizer que o seu reino e ele mesmo é mais importante até do que essas pessoas. Isso nos custa acreditar, nem sempre isso cai em nosso coração de uma maneira muito tranquila, porque amamos muito a essas pessoas e tantas outras pessoas e talvez coisas que poderiam ser mencionadas neste Evangelho, e por conta desse nosso amor, muitas vezes nós também ficamos apegados e precisaríamos entender que o amor não é apego. Muitas vezes o apego é apenas uma atitude egoísta da nossa parte, mas que o amor é verdadeiramente colocar cada coisa e cada pessoa no seu lugar. E é por isso que o primeiro mandamento da lei de Deus nos ensina justamente isso: amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos o Senhor sobre todas as coisas, então nós temos também coragem de abandonar todas as outras coisas e pessoas, nesse sentido de não estar apegados e dependentes e colocando a nossa segurança apenas nas pessoas ou em outras coisas, mas colocar a nossa confiança primeiro e acima de qualquer outra coisa e acima de tudo em Deus, que é o nosso Senhor. Por isso que nós seremos assim capazes de tomar a nossa cruz para seguir Jesus, como o Senhor nos ensina, dizendo que também quem não carrega a sua própria cruz não pode ser o seu discípulo. Que se não for capaz de renunciar a todas as coisas, não pode ser discípulo do Senhor. É uma palavra realmente bastante dura, mas que nos faz compreender o quanto o reino de Deus é o que existe de mais importante. E quando nós somos capazes de deixar, de renunciar, de nos desapegar, de entender que o Cristo e o seu reino é o que existe de mais importante, ao mesmo tempo nós passamos a ter uma liberdade muito grande para viver o amor a todas estas coisas e estas pessoas, sem deixar com que nada e ninguém nos impeça de amar e seguir o Cristo. Não tenhamos medo de nos desapegar. Não tenhamos medo de aplicar o nosso tempo, a nossa vida, o nosso ser para o Cristo e o seu reino, porque assim nós viveremos a liberdade e entenderemos que esta cruz não é um peso, mas esta cruz é a nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.